Se uma pessoa fechar os olhos, neste momento, e imaginar intensamente um treino de ginásio. Aquela dor no corpo, não é? Exato, sim. Visualizando o peso da barra, a resistência do movimento, o esforço brutal nas pernas. A ciência mostra que os músculos podem sofrer microcontrações reais. E o ritmo cardíaco altera-se. E tudo isto, repara, sem que o corpo saia do sofá. Pois, é incrível. É fascinante perceber que a fronteira entre o que acontece no mundo exterior e o que acontece puramente na nossa imaginação é, para a nossa biologia, claro, extremamente ténue. E é essa ténue fronteira que torna o cérebro humano uma máquina tão complexa, porque durante muito tempo a cultura popular tratou este trabalho mental invisível tipo como uma espécie de luxo filosófico. O pensamento mágico, não é? Sem dúvida, pensamento mágico sem qualquer consequência prática. Mas, quando olhamos para a arquitetura neuronal, percebemos logo que a mente não existe num vácuo abstrato. Ela esculpe a matéria. E é exatamente essa mecânica de, digamos, escultura física que vamos explorar na imersão de hoje. A nossa base é um documento muito interessante, intitulado Visualização e Neuroplasticidade.pdf, que logo à partida nos oferece uma lente brilhante. Sim, a tal metáfora do jardineiro. Nem mais. Descreve o cérebro como um jardineiro um pouco obsessivo. A lógica é simples, mas implacável. Os caminhos mentais, que são muito pisados, aqueles processos que repetimos diariamente, transformam-se em estradas largas, pavimentadas e limpas. E os que ignoramos, lá está, acabam cobertos de mato, até desaparecerem. Exato. A nossa missão hoje é retirar a visualização daquela gaveta do esoterismo e colocá-la onde realmente pertence, no campo da mecânica biológica pura. Porque para quem nos ouve e procura uma vantagem competitiva genuína, para lidar com a sobrecarga de informação ou preparar-se para desafios complexos, entender isto muda absolutamente tudo. Muda mesmo. O que este documento faz com muita eficácia é desconstruir a ideia de que a visualização é sentar-nos a pensar muito num desejo e esperar que o universo entregue uma encomenda. A tal magia cósmica. Pois, isso não tem qualquer base científica. O que tem base científica é o treino metódico das redes neuronais. Estamos a falar de preparar o terreno fisiológico interno para que os nossos comportamentos, as respostas ao stress, as decisões, Sim, sim. tudo se reorganize naturalmente em torno de um cenário específico. Ok, vamos desconstruir isto porque a fonte traz dados que forçam uma reavaliação daquilo que consideramos ser a realidade. O texto foca-se na forma como o cérebro processa fisicamente a imaginação. E os resultados são surpreendentes. Pois são. Quando alguém imagina uma situação com verdadeira precisão tátil, emocional e sensorial, o cérebro não acende só ali as áreas da fantasia. Ele ativa grande parte dos mesmos circuitos motores e de coordenação que usaria se a experiência fosse real. A mobilização neurológica é quase idêntica. O documento dá exemplos fundamentais para ilustrar isto. Pensa, por exemplo, no desportista de alta competição que imagina o ângulo e a força de um serviço de ténis vezes sem conta. Há um músico, não é? Exato, o músico que ensaia mentalmente uma sinfonia no silêncio do quarto. O córtex motor é ativado, as áreas ligadas à antecipação, à memória, à tomada de decisão, entram logo em funcionamento. Uau! E a grande revelação da neurociência moderna que o texto sublinha é que o cérebro humano tem uma dificuldade gigante em distinguir uma experiência vividamente imaginada de uma concretamente vivida. Claro, os resultados materiais lá fora são diferentes, mas o rastro na biologia é tangível. Então, a visualização é essencialmente como correr uma simulação de software num computador antes de construir o hardware físico. É uma excelente forma de pôr a questão, sim. Ou seja, estamos a testar o código e a deixar um rastro no disco rígido antes da ação acontecer no mundo real. O que é fascinante aqui, e validando essa tua analogia, é que essa mecânica da codificação leva-nos ao princípio central da neuroplasticidade. O cérebro modifica a sua própria estrutura consoante aquilo a que é exposto. A famosa lei de Donald Hebb. Nem mais, a lei que diz, e cito, os neurônios que se ativam juntos ligam-se juntos. Sempre que um circuito neuronal é acionado, as sinapses envolvidas fortalecem-se. Mas o cérebro atua como um artesão muito lento.
Pois não muda de um dia para o outro. Claro que não reestrutura uma rede neuronal da noite para o dia após um único pensamento positivo. Ele cede inevitavelmente à repetição continuada, isolando essas conexões para que os impulsos viajem mais depressa depois. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Se o cérebro está a reescrever um código e a simular esta realidade de forma tão convincente, o resto da biologia tem de estar envolvida. Sim, não somos cérebros flutuantes. Exato. Se a mente dispara os circuitos, o sistema nervoso periférico deve, correr os seus próprios diagnósticos e reagir. E a biologia responde de forma visceral. A visualização afeta fisicamente o sistema nervoso autónomo. Imaginemos que alguém visualiza intensamente uma ameaça iminente, tipo o ensaio mental de uma discussão agressiva com uma chefia. Ou o pânico de falar em público, que afeta tanta gente. Sem dúvida. O que acontece biologicamente? A amígdala, que é o centro de detecção de ameaças, não tem olhos. Ela reage apenas à informação que o córtex visual e a memória lhe dão. Ou seja, o ritmo cardíaco dispara, os vasos contraem-se. Sim, a respiração fica curta e libertamos uma torrente de cortisol e adrenalina. O organismo prepara-se para lutar ou fugir de um fantasma. Um fantasma puramente mental. Isso muda completamente a forma como vemos o conceito de autoboicote. A fonte levanta a questão dos bloqueios humanos e tira-lhe aquele peso da culpa moral. Totalmente. A procrastinação não é preguiça. Sinónimo de humilhação. O corpo vai lutar ferozmente contra qualquer tentativa consciente de alcançar o sucesso. O sistema nervoso só quer manter a pessoa viva. Essa reinterpretação da autossabotagem é das ideias mais libertadoras e mostra porque é que forçar um comportamento novo só pela força de vontade costuma falhar. O sistema simpático anula logo o raciocínio lógico se detectar perigo. Daí a utilidade terapêutica da visualização, não é? Sim, como ferramenta de regulação. Uma visualização calma, onde a pessoa se imagina segura, estimula a via oposta, o sistema parasimpático, o circuito do repouso. Mas espera, fazendo aqui um bocado de advogado do diabo por um momento, a mecânica da lei de Hebb diz que o que repetimos fica mais forte. Certo. Isso significa que as pessoas cronicamente ansiosas, que passam horas a imaginar falhanços e a antecipar rejeições com detalhe quase cinematográfico, estão, na verdade, a fazer uma visualização de alta performance. Sim. Só que para o stress. Estão a treinar para serem atletas olímpicos da hipervigilância. Se ligarmos isto ao panorama geral da neuroplasticidade, a resposta é tragicamente sim. Estão a fazer um treino de excelência para a produção de stress. Uau, que terrível. Pois é, anos a ensaiar o fracasso resultam num cérebro super eficiente a ativar o pânico. As redes de evitamento ficam tão robustas que o mais pequeno gatilho dispara o cortisol. E por isso é que tentar grandes objetivos externos sem primeiro regular este ambiente interno é inútil. O terreno tem de ser pacificado primeiro, sim. Ok, então se o objetivo é provar à nossa biologia que existe segurança, como é que comunicamos isso? Porque a fonte sublinha que o cérebro é péssimo com conceitos abstratos. Sim, odeia o abstrato. Aquela ideia de repetir para o espelho, eu quero ser confiante, parece não fazer nada à biologia. Como é que passamos de um slogan destes para algo que o corpo entenda? A linguagem nativa do sistema nervoso é a experiência sensorial. Dizer só, quer ter confiança, é vazio. Onde é que essa confiança mora no corpo? Qual é a postura, o tom de voz? Exato. Qual é o peso da gravidade nos pés? Como é que o estômago se sente? O cérebro precisa de matéria-prima concreta, imagens detalhadas, não de slogans. Tem de haver um mapeamento físico. Em vez do slogan, teria de ser como está a minha postura agora? Como se move o meu diafragma antes de entrar na reunião? Que os neurônios conseguem processar e transformar em memória. E ao criar esse guião, ativamos o filtro de atenção. Há o fenómeno do carro vermelho que a fonte menciona. Sim, o sistema reticular ativador. Quando alguém decide comprar um carro vermelho, de repente vê carros vermelhos em todo o lado. Eles não invadiram a cidade, pois não? Não, sempre lá estiveram. O cérebro é que os passou a classificar como relevantes. O nosso filtro filtra 99% do ruído, para não entrarmos em colapso metabólico. É como atualizar o filtro de spam do nosso e-mail, mas ao contrário. Como assim? Em vez de bloquear o lixo, estamos a programar o filtro para destacar a vermelho todas as oportunidades que antes passavam despercebidas na caixa de entrada.
Quando visualizamos um objetivo com detalhe, não estamos a criar magia, estamos simplesmente a afinar o radar. Adoro essa analogia. Isso levanta uma questão importante. Clarifica porque é que a visualização não é fugir à realidade. O devaneio gera paralisia, mas a visualização focada reduz a paralisia perante a incerteza. Porque torna o cenário familiar, certo? Exato. O cérebro reage com menos alarme ao que já reconhece e o impulso passa a ser a ação. Bem, percebida a teoria, a biologia e a linguagem do cérebro, como é que passamos à prática? O documento partilha pilares claros. Tem de ser precisa e ancorada no corpo. Sim, sensorial acima de tudo. Com sons, cheiros, movimento. Mas e a frequência? Fazer uma mega visualização no ano novo e esquecer o assunto não vai alterar o cérebro, pois não? O artesão lente não trabalha com picos de entusiasmo. A neurociência mostra que breves minutos por dia são muito melhores do que uma sessão exaustiva uma vez por mês. A repetição diária é que convence o cérebro. E o fator credibilidade? Porque se eu tentar visualizar algo que cria muita fricção com o meu estado atual, o que acontece? Isso é crucial. Imagina que estou na falência cheio de dívidas e ansiedade e tento visualizar-me como um magnata no iate de luxo. O meu cérebro vai basicamente classificar isso como fake news e boicotar o processo. Absolutamente. O sistema nervoso tem um detector de dissonância altamente sensível. Se o fosso for enorme, o alarme dispara e o subconsciente diz absolutamente não. Recusamos esta propaganda. Gera ainda mais stress. Pois gera, a visualização requer segurança. A chave é fatiar o objetivo em degraus absorvíveis. Em vez do iate, visualiza-se a organizar as contas com calma. Degraus possíveis. E quando isso consolida, avança-se. É o princípio da progressão sistémica. O documento usa a metáfora da floresta para explicar isto de forma muito cristalina. Sim, o cérebro como um terreno selvagem. Quando tentamos um trilho novo, as ervas dão pelo peito, há raízes que nos fazem tropeçar. O cérebro, para poupar energia, prefere o caminho velho e pavimentado, mesmo que nos leve a um precipício. Lá está o hábito. Mas com cada nova passagem, deliberada, a repetição diária, o degrau credível, as ervas cedem, a terra compacta, o caminho novo torna-se a via mais fácil. Essa é a promessa biológica da repetição. A necessidade de força de vontade desaparece e dá lugar a uma resposta que parece inata, mas foi arquitetada. Brutal. Recapitulando, vimos que a visualização é um treino biológico que alinha circuitos, acalma as respostas de stress e afina o radar da atenção, o efeito do carro vermelho. Tem de ser precisa, sensorial, diária e emocionalmente credível. É organizar o terreno para agir com clareza. Mas antes de fecharmos, quero deixar uma provocação a quem nos ouve. Sabendo que o cérebro não distingue totalmente uma experiência intensamente imaginada da realidade e que o que visualizamos com emoção deixa marcas físicas permanentes, Sim, qual será o impacto biológico de consumirmos diariamente notícias e filmes catastróficos? Sem darmos por isso, estaremos a ceder o papel de jardineiro obsessivo do nosso cérebro aos algoritmos, treinando o sistema nervoso para viver num pânico que nem é nosso. uau! É, sem dúvida, uma das questões mais urgentes do nosso tempo. Temos de reclamar a autonomia sobre a nossa fisiologia. Nem mais, foi um privilégio dissecar estas ideias. Ficou o desafio para começarem hoje a desbravar a vossa floresta mental. Continuem a explorar e encontramos-nos na próxima imersão.